existe toda uma legislação, né, que dá transparência às pesquisas eleitorais. Então, como saber, né? Então, a primeira coisa é isso, essa pesquisa está registrada no TSE? E o interessante é olhar a metodologia sempre, porque cada instituto adota uma metodologia diferente. E isso tem impactos nos resultados, porque a gente sabe que existem, a depender, né? As pesquisas são feitas ou domiciliares ou em pontos de fluxo, que são pesquisas pessoais, quanto também por telefone ou mesmo online. E cada um desses modos torna difícil você chegar a determinados grupos de eleitores, né? Por exemplo, a pesquisa domiciliar, em geral, ela é feita no horário comercial, então você tende a ter mais dificuldade de encontrar quem trabalha fora de casa. Você tem mais dificuldade de acessar o público que mora, por exemplo, em condomínio ou mesmo em apartamentos, quando é a pesquisa domiciliar. E o telefônico tem mais dificuldade de acessar os grupos economicamente mais vulneráveis, também de menor escolaridade, enfim. Então, cada meio, cada metodologia tem a sua limitação. Então, a primeira coisa é verificar se está registrada no TSE, olhar a metodologia, então qual que é a amostra, qual que é a margem de erro, quais são os municípios que foram, né, que participaram, que compuseram essa amostra, como as perguntas foram feitas, como foi apresentada a ordem de candidatos, então tudo isso impacta. Eu gosto muito de um sociólogo, cientista político que foi diretor do Datafolha por muitos anos, ele faleceu recentemente, que é o Gustavo Venturi. Ele escreveu um texto uma vez em que ele dizia como que a gente deve consumir essas pesquisas eleitorais, né? E ele trazia uma metáfora da fotografia. A pesquisa eleitoral, ela é uma fotografia, mas ela tem uma qualidade diferente de fotografia, porque ela é uma fotografia instantânea. Mas a gente tem que olhar o quê quando a gente está olhando essa fotografia, né? Que vai me dizer qual é a intenção de voto. Tem que olhar a data em que foi feita a entrevista, o que as entrevistas foram feitas, porque a data de divulgação, até a data de divulgação pode ter acontecido muita coisa. E as eleições, né, a gente sabe, a gente vem acompanhando, realmente as coisas podem mudar muito rapidamente. Então a data da realização das entrevistas é importante. Depois da data, ele diz assim, você tem que saber a angulação que o fotógrafo tirou, porque ele vai retratar o que ele está mostrando, né? Isso não quer dizer uma manipulação, mas a angulação é o quê? Como que eu estou perguntando, para quem que eu estou perguntando. Então é preciso saber todos os detalhes estatísticos dessa amostragem, né? O quanto ela representa do eleitorado, quais as margens de erro. Depois a gente precisa saber também, dentro dessa questão da estatística, a nitidez daquela fotografia. Então eu tenho uma margem de erro de 2,5, eu tenho uma margem de erro de 3, 4 pontos percentuais, me dá bastante diferença quando a gente compara entre uma pesquisa e outra. E, por fim, ele diz que duas outras questões são relevantes, tanto a sensibilidade do fotógrafo, que é como foi implementada essa pesquisa. A pesquisa pessoal, por exemplo, você pode ter um efeito que a pessoa tem mais vergonha de assumir algumas coisas, a telefônica, a pessoa pode dizer sem tantos problemas, online mais ainda, então você tem que considerar tudo isso. E também a credibilidade do fotógrafo, né? Quem é o instituto contratado e quem está pagando por essa pesquisa. Então tudo isso é importante a gente conhecer para saber da qualidade, mas a gente não pode esquecer que o principal, como existem todas essas diferenças, o ideal é que a gente sempre olhe os agregadores de pesquisa, que combinam institutos diferentes, metodologias diferentes, e com isso a gente lê melhor a tendência.